Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso, mais uma aula do curso Fundamentos em Banco de Dados, certo pessoal? Esse curso ele está inserido dentro da formação Analista em Banco de Dados Geográficos, ok? Então nessa segunda aula a gente vai estar trabalhando, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o modelo entidade relacional. Meu nome é Bernardo Silva de Oliveira e eu serei o professor de vocês desse curso Fundamentos em Banco de Dados, ok? Vamos lá! Aqui eu vou estar trazendo para vocês a ementa do curso. O que vai ser trabalhado dentro dessa segunda aula de modelo entidade relacional, conhecido como MER. A gente vai estar trabalhando o que é uma entidade, o que significa entidade dentro do modelo da entidade relacional. A gente vai verificar os atributos, o que são esses atributos também dentro do modelo MER, do modelo entidade relacional. Geralmente eu vou falar a sigla MER, que geralmente é o mais utilizado, Então, quando você falar o modelo MER, sempre a pessoa já vai entender, as pessoas que trabalham com banco de dados, que é o modelo entidade relacional. Tá? O domínio de valores, quais são os valores trabalhados dentro desse modelo, tá? O relacionamento, o que é o relacionamento dentro do modelo MER, as cardinalidades, o que é essa palavra cardinalidade, o que significa, onde que ela é utilizada, e também o que significa a chave, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai estar vendo a definição, o que é esse modelo entidade relacional. Na aula passada a gente trabalhou com alguns modelos de banco de dados, Por exemplo, o modelo de rede, o modelo hierárquico, Inclusive eu citei até o modelo entidade relacional. É um dos modelos mais usuais, um dos modelos mais utilizados em banco de dados. Então você vai trabalhar bastante, quando você estiver trabalhando nas empresas, geralmente para armazenamento dos dados, você vai ouvir falar bastante do modelo relacional. E também para dados geográficos, tá, pessoal? Então, o que é o modelo MER? Um modelo de dados implementado em bancos de dados relacionais são formados por entidades, Por isso que o modelo é entidade relacional, e essas entidades possuem atributos e também essas entidades elas se relacionam. Então é um modelo na qual o seu dado ele é formado por entidades, e essas entidades têm características, possuem atributos, sobre aquele dado, e também os dados eles se relacionam uns com os outros, Então os dados eles têm relacionamentos uns com os outros, tá? Por isso que o modelo é entidade relacional, certo? E também para a gente representar esse modelo relacional, a gente tem algumas técnicas. Num exemplo aqui que eu citei aqui é o diagrama entidade relacional. Esse diagrama entidade relacional é uma parte gráfica da modelagem do banco de dados para o modelo relacional, na qual ele vai estar trazendo o que significa, o que é o relacionamento ali dentro daquele modelo, o que é a entidade ali dentro daquele modelo, quais são os atributos das entidades dentro daquele modelo. Então, uma das técnicas de você estar modelando o seu banco de dados, a técnica utilizada, um exemplo, é o diagrama de entidade relacional. Então, nessa apresentação e também em algumas aulas desse curso de formação de banco de dados, a gente vai estar trabalhando com o modelo entidade relacional. Na hora que a gente for criar alguns modelos, na hora que a gente for modelar os dados, para o banco de dados, a gente vai utilizar o diagrama, um deles vai ser o diagrama de entidade relacional, conhecido como DER, ok? Então, primeiramente, o que seria essa entidade dentro do modelo MER? Então, a entidade são o quê? É um conjunto de objetos reais modelados sobre os quais que se deseja manter informação do banco de dados, Aí o autor. Esse autor, como eu mostrei inicialmente na apresentação do curso geral, do curso da formação, que é o livro que a gente está utilizando como referência, que é do projeto de banco de dados. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que qualquer objeto real que a gente queira modelar, que a gente queira manter informação desse banco de dados. No caso aqui, eu coloquei um desenho aqui simbolizando os clientes, e do lado uma tabela, e debaixo dessa tabela tem lá cliente no seu cabeçalho, depois vem nome, endereço e CNPJ. Então, são essas informações, essas características dentro da entidade que a gente quer modelar. Então, a gente vai pegar um objeto mundo real chamado cliente e modelar. Geralmente, esses entidades podem ser concretas, por exemplo, ser humano, alguma coisa mais concreta, e uma coisa como abstrata, que nem, por exemplo, uma empresa lá, eu quero modelar na empresa
as entidades chamadas departamento, né? Então é uma coisa abstrata, não é uma coisa muito concreta. Então é uma coisa assim mais na ideia empresarial. Mas mesmo assim, então dentro da parte empresarial, o departamento ele é o quê? Um objeto real dentro da sua empresa. Porque pela sua empresa existe um departamento. Então na hora que você quiser modelar os seus dados dentro da sua empresa, né? Por exemplo, para ver a questão de RH, monitorar, ou não monitorar, mas verificar o desempenho dos seus funcionários, né? Você vai precisar de uma informação de departamento, de qual departamento que está sendo assim mais ativo na sua empresa, né? Que está trazendo mais resultados na sua empresa. Então ele vai virar uma entidade. Então o que é a entidade? São objetos reais, né? Pode ser concretos ou abstratos, mas na qual você queira manter informação dentro do seu banco de dados, ok? As entidades elas podem ser classificadas conforme a sua existência, né? Então a gente pode classificar a entidade ela sendo forte, fraca e associativa. O que seria a informação, uma entidade forte, né? As entidades fortes são o quê? São obrigatórias no banco de dados. Por exemplo, se eu quiser criar um banco de dados, só que o meu sistema é um sistema de vendas, né? Que eu quero saber quanto minha empresa está vendendo. Uma entidade que você vai ter, necessariamente, vai ter que ser o quê? O produto. Porque você quer saber qual que é o produto que mais vende na sua empresa. Então, é uma entidade forte. É uma entidade que precisa ter no seu banco de dados, né? Então, é uma entidade muito forte que você vai precisar dentro do seu banco de dados, né? O objeto que você vai precisar de vendas. Tá? E o que seria aquela entidade fraca, né? Uma entidade fraca é o quê? É uma entidade na qual depende de outra entidade para existir. No exemplo aqui mesmo eu coloquei, citei vendas, né? Por exemplo, eu tenho uma entidade chamada vendas, pois a venda ela precisa de uma entidade para existir. Por exemplo, o produto ele é obrigatório, né, no seu sistema de vendas. Só que a venda em si, às vezes você não pode vender nada, você não precisa de ter a venda. Mas só que a venda ela precisa de um produto, né? Porque você está vendendo um produto na sua empresa. Então, necessariamente, a venda ela é dependente da entidade produto, né? Então, por isso que ela é chamada de entidade fraca, porque ela depende de outro produto. Porque lá eu crio um atributo, uma entidade chamada vendas. O que vai ter a vendas? Dentro vai ter uma informação de vendas. Qual que é o nome do vendedor? Qual que é o que vendeu, né? Qual que é o nome do produto que vendeu, qual foi o valor do produto que vendeu. Então ela é uma entidade, então a entidade vendas ela é fraca porque ela depende de outras, né, de outras entidades para existir. Já o produto que eu falei anteriormente, ela não precisa, tá? Outra classificação da entidade também é chamada a entidade associativa. O que é isso? É uma entidade que quando precisa associar o relacionamento entre entidades. Então, ela é a entidade intermediária. Se eu tenho uma entidade, por exemplo, vendas, né? E tem uma entidade também, produtos, eu tenho que ter uma entidade para fazer a ligação, né? Por exemplo, do produto e da venda. Então, eu crio uma entidade intermediária para ligar o produto à entidade venda, para saber qual foi o produto que foi vendido. Então, é uma entidade que vai fazer associação entre as entidades, tá? Ok, então a gente descobriu o que é uma entidade dentro do modelo relacional. Então é aquilo, tudo que a gente quer representar, o objeto real que a gente quer armazenar, a informação que a gente quer armazenar dentro do nosso banco de dados. Então é chamada de entidade, a informação que a gente quer armazenar. Ok, agora atributos. O que seria atributos, né? Atributos são o quê? Características, né? São características da sua entidade. Por exemplo, no caso lá, entidade produto. Qual que é a característica do seu produto? Né? É um produto, por exemplo, com valor X. É um produto, por exemplo, cosméticos. Né? Um produto é o quê? É um perfume. É um perfume se é masculino, se é um perfume feminino. O valor do perfume, né? A pesagem do perfume, lá que geralmente quando a gente compra o perfume, tem lá a pesagem do seu produto. A embalagem que o seu perfume tem. Então, essas informações são chamadas de atributos. Então, são características que definem a sua entidade, né? Por exemplo, como a gente viu inicialmente, do cliente, né? Então, a entidade é o cliente.
Mas qual que é o atributo do cliente? Tem que saber o quê? O nome do cliente, pode ser o endereço do cliente, pode ser o CPF, né, do cliente e assim sucessivamente. Então, essas são as características que você precisa para poder ter caracterizado a sua entidade cliente. A gente vai ver essa parte na terceira aula, quando a gente verificar essa parte de modelagem, como que a gente vai modelar os nossos dados, né, dentro do banco de dados. Então, atributos é isso, é uma característica da entidade. Né? Segundo Helser, 2001, o que é? O dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento. Tá? Então, o atributo é isso. Ok, então como o atributo, por exemplo, no modelo relacional, né, eu já vou fazer uma breve, então a entidade ela é representada por uma tabela, certo? E essa tabela tem as colunas, e as colunas são seus atributos, né? E as suas linhas são o quê? Seus registros, são seus objetos que são mapeados. Por exemplo, eu tenho a entidade chamada produto. Então tem lá a primeira linha, o produto é um perfume masculino da pesagem tal, do valor tal, da embalagem tal. E isso da embalagem, peso e o nome do produto são atributos. Agora, essa linha aqui é um objeto dentro da entidade produto. Aí o segundo produto é o quê? É uma loção, por exemplo, o que você comprou. Aí dentro da loção tem a pesagem da loção, tem a embalagem da loção e tem o valor da loção. Então, isso são respectivas às suas o registro e tem seus atributos, então são suas características, então são as colunas da tabela, né? Mas só que toda vez que a gente for dar nome para esses atributos, para as colunas da tabela, a gente tem que, não pode ser de qualquer jeito, tá, pessoal? Né? O nome lá com acentuação, o nome bem extenso, a gente tem que ter, inclusive eu estou mostrando aqui para vocês as boas práticas de a gente estar colocando o nome nesses atributos, né? Por exemplo, o que um atributo não deve ter? Nome composto, né? Por exemplo, lá, peso, peso com isso e aquilo, não possa ter. Por exemplo, começar com números, né? A gente vai colocar um atributo em e peso, não pode, gente. Isso é uma boa prática para a gente ter. Então, sempre bom não começar com números. Tá? E também não começar com caracteres especiais. Por exemplo, na hora que eu vou colocar um atributo, eu coloco arroba, hashtag, aí depois eu começo o nome do atributo. Isso vai fazer às vezes confusão, que a pessoa vai ver aquela tabela, vai ficar meio assim confusa. Então, não começar com caracteres especiais. Não deve ter nome com peso. Assim, peso do produto, né? Então, né? Isso não é uma boa prática de você definir o nome do seu atributo. Agora a gente vai falar assim, quais são as boas práticas para a gente dar nome aos nossos atributos, ao nome das nossas colunas. Sempre começar com letras minúsculas, tá? Utilizar o underline do nome composto, não colocar aqueles espaços. Por exemplo, nome do produto. Não colocar nome, espaço vazio e do produto. Sempre o que? Nome, underline, né? Ou underscore e nome do produto. Tá? Porque dependendo do seu sistema operacional que você estiver utilizando, ele vai dar alguns bugs, alguns erros em relação a essas distâncias. Por isso que eu coloquei no slide anterior não utilizar nomes compostos. Mas aqui, quando você coloca o underline, ele deixa de ser um nome composto, ele vira uma coisa só. Agora, se eu tirar o espaço, ele fica duas coisas. Nome do produto. Agora, se eu colocar nome underline do underline produto, ele vira uma coisa só. Aí, ao invés de colocar o do, coloca nome underline produto. Tá, pessoal? E também sempre evitar nomes, né, dos atributos mais curtos, né? Porque você não vai escrever um texto dentro do seu atributo, né? O nome lá do seu atributo. Geralmente sempre nomes curtos, né? Siglas e uma coisa mais objetiva para representar aquelas características do seu atributo. Isso é sempre bom também porque a gente tem uma documentação da modelagem do seu banco, né? Por exemplo, da sua tabela, na qual você tem o nome do atributo, você tem uma documentação dizendo, por exemplo, se tiver em siglas, você vai definir o que significa aquela sigla. Tá? Também é sempre bom ter uma documentação. Então, toda vez que a gente for modelar um banco de dados, a gente trazer essa documentação atrelada a essa modelagem. Tá? Inclusive, eu já passei por algumas coisas, né, uns campos bem complicados, né? Peguei já bancos de dados na qual não tinha documentação nenhuma. Então, tive que pegar o modelo MER dele,
fazer uma engenharia reversa, que a gente chama, fazer uma engenharia reversa, verificar ali mais ou menos o que significa cada nome, como já tinha um certo conhecimento, então ver cada nome ali, ver os seus relacionamentos, ver realmente o que significa aquela sigla lá, o que significa na real aquele atributo, né? Porque eu fazia as consultas no banco de dados, via ali os valores que estavam dentro dos atributos, então eu já tinha uma noção de que era aquilo ali. Então eu fui fazendo a documentação, mas é muito ruim, tá, pessoal? Sempre quando vocês fizerem, né, alguma modelagem no banco de dados, sempre tragam a documentação do banco, que isso é muito bom, porque outras pessoas podem utilizar o seu banco de dados que você modelou, né? No caso, você vai prestar uma consultoria. Então, na hora que você modelar o banco, traga a documentação, que isso é muito importante. Eu já passei por algumas situações sem a documentação do banco de dados, né? Até alguns trabalhos foram atrasados por causa disso, mas tudo deu certo no final, ok? Então, por último, sempre coloque nomes curtos, tá? Que faça a descrição do dado, né? Por exemplo, nome, né? Em vez de colocar nome do produto referente à marca tal, não, só nome underline do produto. Pronto, nome curto e a gente já sabe que aquele atributo ali é referente ao nome do produto, tá? E nunca no espaço, sempre o underscore. Então, isso aí foi as boas práticas para a gente poder estar colocando o nome do atributo. Então, a gente viu o que significa a entidade, a gente viu o que significa o atributo, agora a gente vai ver o domínio dos valores, né? O que são esse domínio de valores? Então, são o quê? São os possíveis valores que o atributo da entidade pode receber, né? E quais são os tipos na qual a gente trabalha nesse domínio de valores? A gente trabalha com os valores numéricos, com os valores alfanumérico ou caracteres, datas e objetos. Tá? Então, o que seria esse domínio de valores? Por exemplo, eu tenho uma entidade lá, cliente. Dentro dessa minha entidade cliente, eu tenho uma coluna, eu tenho um atributo chamado CPF. Né? Por exemplo, se eu vier com a pontuação no CPF, ele é um valor mais caractere ou alfanumérico. Agora, se ele vier só com os números, é um valor numérico, entendeu? Então, esse domínio de valores é o valor que o seu atributo vai receber. No caso, por exemplo, o valor de um produto. Se eu tiver um atributo denominado valor, esse valor ele vai receber valores, o domínio de valores dele vai ser numérico. Nome do cliente, né? Meu atributo lá, nome do cliente, meu atributo ele vai receber valores textuais, né? Então vai ser valores de caracteres, ok, pessoal? Então é isso que é os domínios de valores, tá? E os próximos slides a gente vai estar trabalhando quais são os tipos de domínios de valores que o atributo pode receber, tá? Por exemplo, os tipos numéricos, né? A gente pode estar trabalhando com o small int, que são números inteiros pequenos. A gente pode estar trabalhando com o integer, né? Que são os números inteiros. Pode estar trabalhando com os valores decimais, né? Que contém a primeira parte e o decimal. Certo? E também tem os tipos que são reais e flutuantes. Esses números, esse real e flutuante, também são números decimais, só que eles têm uma quantidade de bits que eles podem receber, né? No caso real, né? Ele pode receber, um float, né? Point float de 32 bits, enquanto o float é de 64 bits, tá? Isso aqui vai depender sempre do tipo de sistema gerenciador de banco de dados que você está trabalhando, tá? Mas os que são trabalhados mesmo são esses, o small int, integer, o real, float e o decimal, tá? Para valores alfanuméricos ou caracteres, a gente pode estar trabalhando com o char, né? Que são cadeias fixas de caracteres alfanuméricos. Por exemplo, eu crio um atributo lá, por exemplo, o nome do cliente vai ser do tipo char e qual que é a quantidade de caracteres por ele receber. Que lá no caso lá ele vai colocar length, que é a largura do seu atributo. Os sistemas gerenciadores de banco de dados trabalham com isso. Então, qual que é a sua largura? Colocar 20, e se for do tipo char, eu só posso preencher na hora que eu criar um registro, automaticamente ele já vai criar dentro desse campo um espaço de 20 caracteres para você dar na sua informação. Então, quer dizer, na hora que você vai ter que ter um texto de 20 caracteres, ele só vai suportar 20 caracteres. E dentro do seu banco de dados, ele vai armazenar fixo 20 caracteres. Já o varchar, ele é bem legal. Por quê? Porque o varchar ele é variado. Né? Ele tem a mesma função do caractere, só que ele só vai armazenar aquilo que você fornecer para ele. Por exemplo, coloquei varchar 150. Por exemplo, 150, né, vai ser o nome do cliente, vai ser do tipo varchar, né, um caractere variável,
e vai ocupar 150 caracteres. Só que na hora que você for registrar lá no nome do cliente, der 20 caracteres, na hora que ele for armazenar no seu banco, ele não vai armazenar, ele não vai deixar, mesmo se for inferior a 20, ele vai armazenar 20 no char. No varchar não. Se teve só 20 e você colocou espaço 150, quer dizer, ele pode chegar até 150. Mas na hora que você for armazenar dentro do seu banco de dados, ele só vai armazenar os 20 caracteres que você digitou. Então, ele é mais flexível do que o char, tá? Por exemplo, a gente tem outros domínios de valores, né, de data e tempo. A gente tem o date, né, que são representados por dia, mês e ano, né, no seu banco de dados. Por exemplo, a data da compra, né, então a gente vai utilizar um atributo chamado data e o domínio de valores vai ser data ou tempo, tá? Então, o date, né, que é data com valores representando dia, mês e ano. O time, que são o quê? Valores representados, né, hora, minuto e segundo, né, que geralmente quando você vai fazer sua compra, você emite lá o seu cupom fiscal, né, ou sua nota fiscal, eletrônica, sempre tem lá a data e a hora que você comprou no cupomzinho fiscal, né? Então sempre tem a hora. Então aqui, lá no banco de dados lá da empresa onde você comprou, provavelmente tem uma entidade que tem uma entidade e essa entidade tem um atributo lá que deve ter o tempo, né, o nome do atributo, e ele vai receber valores que sejam data e tempo. Então ele vai receber do tipo time, né? E também tem um time step, né, que são data e tempo junto. Então você pode armazenar o dia e também o horário que você comprou. Também possa ter lá no modelo lá da empresa, no banco de dados, um atributo, né, onde o domínio de valores é timestamp, que você vai armazenar o dia, o mês e o ano e também o horário daquela compra. Ok? E também a gente tem o domínio de valores dos objetos, né? O que seriam esses objetos? São os valores do tipo que armazenam grande volume de dados, né? Eles podem ser uma imagem de satélite, né? Por exemplo, tem um atributo lá que você, né, do valor que você vai receber uma imagem de satélite, sons ou coordenada geográfica. Aqui eu vou dar mais ênfase aqui no nosso curso, aqui nessa parte aqui, ó, coordenadas geográficas. Então vai ter um atributo lá chamado geometria ou coordenada, né? Que ele vai receber o quê? Todas as coordenadas georreferenciadas do seu objeto, né, que você está armazenando, né? Por exemplo, tem lá um polígono que você está trabalhando lá, aí você edita ele, né, e você quer armazenar aquele polígono dentro do seu banco de dados. Então ele vai pegar todos os vértices, né, todos os pontos lá com par de coordenada, pegar tudo aquilo ali e armazenar dentro de um atributo, né, e esse atributo é do tipo objeto que vai receber suas coordenadas geográficas, para ele depois fazer análise, né, espacial dentro do seu próprio banco de dados. Ok, pessoal? Ok, então a gente viu as chaves, né? Agora a gente viu, né, os domínios de valores. Agora a gente vai ver a chave, né? O que seria a chave? A chave é um conceito, né, de banco de dados, pois ela está integrada, né, ao atributo, né? Por exemplo, estão entre os conceitos básicos de banco de dados, pois este é um atributo de entidade responsável pelo relacionamento e pela sua integridade. Então, o que seria a chave? Ele é um atributo, e esse atributo, ele que vai ser responsável de que uma entidade vai se relacionar com outra, né? Por exemplo, quando eu estou com duas entidades que querem se relacionar, por exemplo, que nem eu falei naquela época da entidade fraca, né? Para você ter uma entidade venda, você tem que ter uma entidade produto, porque na venda você vai saber qual que é o tipo de produto que foi vendido. E para elas se relacionarem, eu tenho que pegar um campo dentro da entidade produto que seja o mesmo domínio de valores da entidade venda, do atributo da entidade venda que tenha o mesmo domínio de valores da entidade de produto. Para quê? Né? Para que elas se relacionam. E esse atributo que tem a mesma característica de uma entidade a outra, isso é chamada de chave, certo? Para poder manter o que? A integridade dessa informação e também para as entidades se relacionarem. Então a gente pode classificar chaves da seguinte forma: chave primária, chave estrangeira e chave alternativa. Tá? O que seria, por exemplo, a chave primária? É o principal atributo da entidade que não se repete, ou seja, eles são únicos. Uma boa prática sempre coloque a chave primária como o primeiro atributo da entidade. Exatamente, pessoal, toda vez que vocês podem colocar qualquer lugar,
tá? A sua chave primária, mas é sempre bom você criar o seu primeiro atributo da sua tabela como uma chave primária. E ela é uma informação que não se repete. Por exemplo, cada vez que eu criar um registro, no meu primeiro campo, que é a chave primária, eu colocar um valor sequencial, iniciando, por exemplo, no 1, então o próximo registro vai ser 2, o próximo 3, o próximo 4 e assim sucessivamente. Então ele vai ser um atributo que nunca vai se repetir, ele sempre vai ser sequencial, né? Por exemplo, a gente pode ter um outro exemplo, o CPF. O CPF ele pode ser também uma chave primária de um atributo, por exemplo, de um cliente. Tem lá a chave primária, o CPF dele, porque é um valor que não vai se repetir, ele vai ser único. Ele serve também para o quê? Fazer uma ligação com outras chaves. Então, ele sempre mantém a integridade, então ele nunca se repete. E um bom costume, né, como eu coloquei aqui, uma boa prática, sempre coloque ele como sendo o primeiro atributo, tá, pessoal? Não, lá no final. Pode colocar? Pode, mas uma boa prática é porque você já olha, porque a gente tem uma noção de o seguinte, sempre está observando as coisas, olhar da esquerda para a direita, né? Então, na hora que você pegar um atributo, então você sempre vai olhar sempre, né, da esquerda, o primeiro atributo, o primeiro campo criado, né? Então, isso é sempre uma boa prática. Chave alternativa é a segunda opção para registro, né, para distinguir registro que não se repita na entidade. Por exemplo, eu já dei aqui uns exemplos, né? Então, que a entidade ela pode ser vários números sequenciais, né? Uma sequência, tipo assim, de um primeiro registro, 2, 3, 4, pode ser o CPF, tá? Então pode ser um ou outro, mas dentro de uma tabela você pode ter os dois. Aí, só que o primeiro, né? O que vem autoincrementado, que a gente chama, né, que inclusive tem uma função de autoincremento, que, por exemplo, o primeiro registro vai ser 1, aí no segundo ele já vai autoincrementar, ele vai pegar 1, somar com mais 1, 2. Aí cada registro que vai sendo inserido, ele vai adicionando mais 1. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. A gente também pode ter um outro campo CPF, porque se um dia der problema nessa chave primária, que ela é sequencial, né, se der um problema ou sumir alguma coisa, né, deletar sem querer, esse CPF ele vira como uma chave secundária, né? Ele vira como uma chave alternativa, porque você pode pegar o CPF e continuar relacionando com outros atributos. Ok, pessoal? Então a gente chama isso de chave alternativa, né? Por exemplo, você está no... vamos ver aqui no seu eleitoral, né? Na época eleitoral. Geralmente você pode consultar ou pelo seu CPF ou pelo seu título de eleitor. Vai que o CPF nessa tabela é uma chave primária, né? E também o título de eleitor é uma chave secundária, é uma chave alternativa, né? Porque você pode, primeiro você vai consultar pelo CPF. Se não der certo, você vai tentar um número também que não se repete muito, que é o título eleitoral. Então você consulta pelo título eleitoral também. Então o título eleitoral seria uma chave alternativa, tá? E por último, a gente tem a chave estrangeira. O que seria essa chave estrangeira? É o atributo em que o valor obrigatoriamente deve estar presente para que ocorra o relacionamento entre duas ou mais entidades. Tá? Como eu citei no exemplo, a entidade produto e a entidade venda. Né? Para mim poder relacionar as duas, eu tenho que ter uma chave, né, na qual as duas têm um atributo na qual os dois têm um domínio de não só o domínio de valores, né? Eu falei que tem o mesmo domínio de valores, mas tem a mesma característica, né? Que sejam a mesma coisa numa tabela e na outra, certo? Por exemplo, se eu tiver uma chave primária lá, assim, código do produto, né? Que ela é primária, ela nunca vai se repetir, porque cada produto vai ser um código diferente. Tem um produto, ele é a chave primária lá, certo? Então, na minha chave de vendas, eu tenho que ter também um código de produto. Mas não necessariamente ele vai ser a chave primária, ele vai ser a chave estrangeira. Por quê? Porque eu posso ter uma venda de um produto mais de uma vez. Ela vai se repetir várias vezes. Mas ela vai ser o elo de ligação que vai unir a entidade venda com a entidade produto, né? Então, no produto, ela vai virar uma chave primária que nunca vai se repetir, e na entidade vendas, ela vai ser uma chave estrangeira. Por quê? Porque ela que vai ser o elo de ligação com a entidade produto, ok? Então, é isso que é a chave estrangeira, é ela que vai também manter essa ligação entre entidades, entre uma entidade que tem a chave primária e essa entidade que tem a chave secundária. Entendeu, pessoal? Então, beleza. Vamos para o próximo aqui. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Isso aqui é o diagrama de entidade relacional, tá? O famoso DER,
que a gente vai utilizar diagramas para estar representando aqui o nosso modelo do banco de dados. Tá bom, pessoal? A gente vai ver isso mais para frente. Então, no caso aqui, ó, esses que estão de azul aqui são o quê? São chaves, né? São chaves primárias, né? E aqui, esse aqui é o número, ele está ligando o quê? Com o número, provavelmente, aqui do CPF e o código aqui com o código de empregado, ok? Vamos lá. Agora, o relacionamento, né? O que seria o relacionamento? O relacionamento é a associação de uma entidade com a outra, né? O que uma entidade representa, quais são as entidades que se relacionam, que são representativas umas com as outras, né? Então, em banco de dados, é associações de ocorrências de entidades que a gente vai ver aqui. Por exemplo, a entidade, ela se relaciona quantas vezes com aquela entidade, né? Uma entidade, por exemplo, entidade de produto. Aí tem entidade de venda. Quantas vezes, quantos produtos aqui eu posso me relacionar com a entidade de venda? Quantas vezes eu posso se relacionar? Uma vez, duas, três, quatro, 5 vezes? E isso que a gente vai ver até dos slides mais na frente, quando a gente estudar sobre a cardinalidade. A gente vai estar vendo isso daí. Tá? Por exemplo, aqui no modelo DER, aqui no exemplo, deixa eu voltar aqui. No exemplo aqui, tudo que tiver sendo representado aqui num retângulo aqui, ele é o que? Ele é a entidade. O que é representado aqui no losango é o relacionamento. Então, um departamento, né? Uma pessoa pode estar o que? Lotado num departamento. Entendeu? Então, a pessoa tem lotação dentro do departamento. Tá? Agora, a gente vai estar vendo a cardinalidade. Aí, a cardinalidade ela é o seguinte, é quantas vezes uma entidade se relaciona com a outra. Tá? A cardinalidade representa a quantidade de relacionamento entre duas entidades e pode ser estendida de como o número de ocorrências de uma determinada entidade associada a uma ocorrência da outra entidade relacionada. Tá? Na cardinalidade, a gente pode ter uma cardinalidade máxima e uma cardinalidade mínima, né? A gente pode observar aqui, ó, que a cardinalidade máxima aqui é o valor, sempre assim, ó, a cardinalidade ela sempre vai ser representada entre parênteses e vai ter um número aqui, à esquerda, vírgula, à direita. Aqui é a sua cardinalidade mínima e aqui é a cardinalidade máxima. Né? Mais para frente eu vou estar mostrando para vocês o que significa esse 0, esse n, esse 1 e esse n. Ok? A representação da cardinalidade na modelagem de banco de dados é representada por dois números dentro do parênteses, como eu falei, separado por vírgulas. Aí vamos ver o que é cardinalidade máxima. É a quantidade máxima em que as entidades podem se relacionar. Também ela é obrigatória, tá? Agora a cardinalidade mínima ela é opcional, né? Ou você pode ter uma quantidade mínima de relacionamento, ou você não pode ter nenhuma quantidade de relacionamento, tá? Por exemplo, aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. No caso aqui, ó, um funcionário, ele possui um dependente, tá? Se eu tirar, por exemplo, para a gente ver a relação aqui, é da esquerda para a direita. Então, esse daqui, ó, esse daqui é representado a cardinalidade do dependente. Agora, esse lado aqui é representado a cardinalidade do funcionário. Ok, então o que está à sua esquerda é a cardinalidade mínima e o que está à sua direita é a cardinalidade máxima, certo? Aqui está zero por quê? Porque um funcionário, né, ele não pode ter dependente, então a cardinalidade mínima dele é zero. Por isso que lá, se não a mínima, não é opcional. Ou ele pode ter um, ou ele pode ter nenhum. Ou ele pode ter muitos, entendeu? No caso aqui, ó, um funcionário, ele pode ter nenhum dependente, mas como ele pode ter muitos dependentes? Por exemplo, vai que tem um funcionário lá que não tem filhos, né? Tipo assim, pode ser solteiro, adolescente, alguma coisa assim. Hoje a gente tem adolescente que tem filhos, né? Mas vai que ele tem um adolescente que trabalha, um jovem lá que não tem filho, solteiro lá, que não tem filhos. Então esse funcionário aqui, ele está na empresa, só que ele não tem nenhum dependente. Agora tem lá um pai de família, né? Vai que esse funcionário é um pai de família que tem 2 filhos. A cardinalidade máxima dele é n, então ele pode ter N relações, né? Então ele pode ter, por exemplo, um registro aqui pode ser o primeiro filho dele e o segundo registro aqui pode ser o segundo filho dele. Se ele tiver 3, provavelmente aqui esse funcionário ele vai ter 3 registros aqui dentro da entidade dependente. Por quê? Porque ele tem 3 filhos. Então, isso que significa aqui a cardinalidade. Então, 0. O funcionário pode ter, no mínimo,
dependente, como pode ter muitos dependentes. Agora, de dependente para funcionário, um dependente, né? Obrigatoriamente, se eu sou um dependente, se meu pai trabalha numa empresa, então provavelmente o mínimo que pode ter de funcionários dentro da empresa que tem dependente é um. Por quê? Porque meu pai trabalha na empresa. Agora, se eu tenho, por exemplo, se eu sou filho único, se eu tenho mais 3 irmãos, então aqui eu vou entrar na cardinalidade N de máxima. Por quê? Porque tem 3 dependentes que são o quê? Ligados a um funcionário. Entendeu? Então, é isso que é a cardinalidade. Então, aqui, cardinalidade máxima e mínima. Agora, a gente vai para a quantidade de cardinalidade, né? Os relacionamentos binários, que aqui no caso aqui, ou é 0, 1, ou 1, ou 0, ou n, ele pode ser classificado da seguinte forma. Eu posso ter uma cardinalidade de 1 para 1, eu posso ter a cardinalidade 1 para n, ou muitos para muitos. Então, quer dizer, o relacionamento aqui de uma entidade para outra, ela pode se relacionar apenas uma vez. Agora, o de muitos, ele pode se relacionar com assim, ó, um registro dessa entidade só se relaciona com um registro dessa outra entidade. O 1 para muitos é o quê? Uma entidade aqui se relaciona com vários registros das outras entidades. E o muitos para muitos é o quê? Muitos registros de uma entidade se relacionam com muitos registros de outras entidades. A gente vai estar vendo alguns exemplos aqui mais para frente. Por exemplo, a cardinalidade 1 para 1, né? Como eu falei, na cardinalidade 1 para 1, um registro, linha de entidade, origem, né? Que é eu coloquei origem aqui, mas é só um nome, eu coloquei só para você ter um entendimento, né? De que uma entidade se relaciona com a outra, que uma entidade origem pode se relacionar, na qual ela queira se relacionar com a destino, né? Isso aqui é só para caráter de explicação. Tá? Então, aqui, ó, um registro de uma entidade se origina, relaciona com o registro da entidade destino. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um proprietário que possui um cadastro, né? Tá aqui, ó, cadastro 1 é do Pedro, o cadastro 2 aqui do Paulo, o cadastro 3 da Cátia. Que nem por esses cadastros de renda única, né? Geralmente, esses cadastros beneficiários só o cadastro de uma pessoa, por exemplo, se eu for me cadastrar nesses programas de, por exemplo, auxílio emergencial, assim sucessivamente, eu só vou poder ter um cadastro. Eu não posso ter 2 cadastros, eu não posso receber 2 auxílios, eu só posso receber um auxílio. Tá, pessoal? Então, eu registro 1 para 1. Então, é um cadastro vinculado a uma pessoa, tá? No caso aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o cadastro, aqui, a entidade cadastro, né, o cadastro 1, ele é relacionado ao quê? A entidade proprietário, e esse 1 significa quem? O Pedro, então ele é 1 para 1. Agora, se eu fizer aqui, ó, um cadastro aqui, ó, por exemplo, o Paulo está recebendo o cadastro 2 e 3, aí já está errado. Aí não é um registro 1 para 1. Aí é o registro de 1 para muitos, tá, pessoal? Então, registro 1 para 1, correto é isso aqui, ó. Uma linha, ligar apenas uma linha da outra entidade, tá? É o exemplo que eu citei aqui, os programas sociais. 1 para muitos, né? Então, o que significa esse 1 para muitos? É 1 para N. Sempre quando a gente vai estar trabalhando em banco de dados, a parte de cardinalidade, né, que é a quantidade de relacionamentos que uma entidade tem com a outra, então sempre vai ser 1, 2 pontos, 2 pontos N. Então, 1 para 1, 2 pontos 1. 1 para muitos, 2 pontos N. E muitos para muitos, N, que é N é de muitos, de números, né, de muitos, para N. Ok, pessoal? Então, por exemplo, aqui a cardinalidade 1 para N. Então, a cardinalidade 1 para muitos, né, que é 1 para N, é um registro da linha da entidade origem, se relaciona com vários registros da propriedade. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um proprietário. Esse proprietário, aí sim, eu posso ter vários lotes. Por exemplo, eu posso comprar um lote num bairro X, eu posso ter um lote no bairro Y, eu posso ter um bairro um lote em outro bairro. Então, aí faz sentido, aí tudo bem. Aí dá certo. Por quê? Porque um proprietário só, ele se relaciona... Por exemplo, a entidade proprietária, ela se relaciona com vários registros da entidade lote, entendeu? Então, um proprietário só, ele pode ter vários lotes. Então, por isso que é 1 para muitos, tá? E o próximo aqui é muitos para muitos, tá, pessoal? Depois eu vou corrigir aqui, porque tá 1 para N, então é N para N, tá? Na cardinalidade muitos para muitos, vários registros de linhas de entidades se relacionam com vários registros, vários registros da entidade.
Nem, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, um lote, né, faz fronteira com várias ruas, né? A gente pode ver aqueles lotes que ficam, por exemplo, o último lote assim da rua, que pega duas ruas assim, sempre nas marquises assim das quadras. Então tem lá, eu inclusive antes, né, eu morava num apartamento que, né, como ele pegava a quadra toda, então dentro daquele meu apartamento, dentro daquele meu lote ali, do apartamento onde eu morava, aquele lote lá ele pegava 4 ruas. Então quer dizer, eu tenho um lote que tem o que faz fronteira com várias ruas, né? Assim como também eu posso ter vários lotes que também se reúnem com várias ruas, certo? E assim sucessivamente. Então esse é o relacionamento de muitos para muitos. Então muitas coisas vão se relacionar muitas vezes, ok, pessoal? Então, pessoal, eu quis trazer para você essa parte, né, do modelo de entidade relacional. Então, na primeira aula a gente viu a parte, né, o que seria banco de dados e alguns tipos, e agora a gente está vendo o modelo que a gente vai mais utilizar neste curso, que é o modelo entidade relacional, né? Então, vimos o que é uma entidade relacional, vimos também o que é uma entidade, o que é um atributo, que é a característica da entidade, vimos o relacionamento, que é o que? Quando um atributo se relaciona com o outro, quantas vezes aquele registro ali vai ser repetido em cada linha ali da sua entidade, a cardinalidade dele, o que significa a chave, né? E a cardinalidade e os tipos também de cardinalidade. Ok, pessoal? Espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.